Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Eu quero falar hoje aqui no canal, explicando a Nova Aliança, sobre o livre-arbítrio. Algumas pessoas, elas defendem que não existe o livre-arbítrio. Eu acabei lendo isso em uma das mensagens que eu gravei sobre a besta, porque lá eu falo que não se pode tocar no livre-arbítrio do ser humano. E aí, uma pessoa comentou que não existe no livro bíblico, que eu deveria mostrar aonde está escrito que o ser humano tem livre-arbítrio. Eu fiquei em choque quando eu li aquilo, porque eu falei, não é possível que a pessoa escreveu isso. Não é possível, não é possível, não é possível. Então eu resolvi fazer esse vídeo, vou dar o meu ponto de vista. E aí você que está ouvindo, você analisa e veja se faz sentido ou não. Tem muitas pessoas vindo aqui querendo ouvir aquilo que elas estão acostumadas a ouvir. Aí quando ouvem algo diferente, aí apedrejam. Aí, não tem como haver libertação se a pessoa não vender tudo aquilo que ela consumiu, que ela aprendeu, que é o caso do jovem rico. Eu já comentei em outras mensagens que essa passagem do jovem rico precisa ser compreendida espiritualmente para que você possa se libertar, porque muita gente utiliza essa passagem dizendo que ali ele tinha que vender o carro que ele tinha, vamos trazer para hoje, vender a casa que ele tinha, dar aos pobres e seguir a palavra ali, o verbo, porque a gente enxerga sempre ele seguindo aquele homem. Lá sim, seguiam fisicamente porque ele era visível, estava em carne. Mas temos que renovar o entendimento que hoje nós estamos na Nova Aliança e ele voltou para o seu local de origem, o verbo, no nosso entendimento. Para seguirmos a verdade, temos que abandonar aquilo que nós compramos do sistema. Lembra, ninguém pode comprar e nem vender, mas você pode simplesmente não querer mais. A expressão comprar e vender no livro bíblico é interessante, essas questões, porque na parábola dos talentos ele fala que era para colocar no banco os talentos. E ele não está falando de banco literal. Comprar e vender, todo mundo enxerga fisicamente. Mas as pessoas estão comprando o tempo todo, constantemente, as bijuterias que são vendidas pelos profetas da besta. O que é uma bijuteria? É uma coisa que apresenta que você é rico quando você está com ela. Mas uma pessoa que entende do assunto, quando ela olha, ela vê que é falso. Então por isso que fala que conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Você já não compra mais bijuterias. Você aceita só a verdade. Então, precisamos vender aquelas bijuterias que aprendemos para podermos pegar de fato a pérola verdadeira. Se a gente não vender, infelizmente fica difícil da gente conseguir encontrar a verdade. Peço que você pelo menos analise o que eu vou falar. De acordo com esse rapaz que escreveu nos comentários, ele disse que não existe livre-arbítrio no livro Bíblia. Sabe o que acontece? As pessoas, elas estão tão presas na letra que elas precisam encontrar um verso que está escrito: eis que eu te dou o livre-arbítrio, para que elas acreditem que exista o livre-arbítrio, porque se não tiver um verso que está escrito livre-arbítrio, elas não acreditam. Aí existem provas e mais provas de que existe o livro Bíblia no próprio livro, nas histórias, mas a pessoa não enxerga porque não tem um verso. Como esses dias uma pessoa perguntou da onde que eu tirei, aquela explicação que eu falo que apóstolo é uma pessoa que deixou de ser tola. A pessoa perguntou em um outro comentário em qual dicionário eu li isso. Aí eu fico me perguntando, a pessoa ela quer se libertar de verdade ou não? Porque ela quer encontrar em um dicionário, ela quer encontrar em algum lugar escrito isso? Peraí, a libertação ela justamente está em revelações que o Pai dá para a gente poder sair desse abismo, Não é difícil de você entender que apóstolo é uma pessoa que deixou de ser tola. Ou os discípulos não estavam em trevas quando foram encontrados? Vai ler o que significa tolo, uma pessoa que está em trevas. Quando chega o Messias, que é a luz, eles continuam sendo tolos? A gente não vê a mudança? Por isso que eu falo, apóstolo é uma pessoa que deixou de ser tola. Ela estava em trevas e chegando à luz, que é a verdade, não é aquele homem, porque o sistema sempre idolatra que Cristo é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, por isso que se torna a besta, Quando você enxerga do lado de fora, aí é onde a besta conseguiu te dominar, a besta da terra. Colocou o verbo da vida do lado de fora, para você ver ele, sendo que nós somos gentios, e o verbo da vida para os gentios está dentro, no entendimento. Ele esteve do lado de fora em carne, e eu creio sim, para não falarem que eu sou um anticristo, Eu creio sim que ele veio em carne, se materializou em carne, mas ele veio para Israel em carne. O povo de Israel foi preparado para vê-lo, Por isso que ele veio em carne. Eles não tinham fé, lembra? A fé veio, de fato, assim, não que eles não tinham. Em Hebreus 11 fala de algumas pessoas que tiveram fé, mas fé é você não precisar ver para crer.
Então, nós, gentios, não precisamos ver para crer. Por isso que hoje temos fé. É que, assim, gente, os escombros são muito grandes, a sujeira. Fé está ligado em pensamento positivo hoje. E não, fé é você não precisar ver para crer. Por que eles criaram uma imagem? Por que eles pegaram aquele homem que veio carregando o Criador em si, o Emanuel, para falar com a humanidade? Cumpriu no madeiro, acabou, ele voltou para o seu lugar de origem, que é o entendimento da humanidade. Né? O Espírito Santo, quando foi derramado, foi para esse local que ele foi, para o entendimento da humanidade. Mas quem é que crê? Se até hoje as pessoas estão indo até homens, né? Quem é que crê? Se criaram uma imagem do lado de fora, bonito, com olhos azuis, cabelão, e ainda vestido uma roupa romana, hein? Como se ele fosse romano. Isso não é a imagem da besta? Pare e pense. Estão mantendo a humanidade na carne para que ela não ressuscite em espírito, porque se você ressuscitar em espírito, os abustres morrem de fome. Então é necessário a gente abrir o entendimento. Então, se não tiver escrito a palavra livre-arbítrio, então a pessoa não acredita. Eu vou dar uns exemplos rápidos aqui para você entender um pouquinho que no livro Bíblia existe sim livre-arbítrio. Mas tem algo interessante que eu vou falar, que eu creio que vai ser, assim, o mais libertador de tudo que eu vou falar aqui. Vai ser isso que eu vou falar agora, já de início, para você entender. Em Deuteronômio 11, fala ali que o Criador colocou diante do povo de Israel o caminho da bênção e da maldição para que eles escolhessem. Será que livre-arbítrio não é a pessoa ter poder de escolha? Ele fala no capítulo que se a pessoa escolher o caminho da bênção, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Se ela escolhesse o caminho do mal, né, que é a maldição, ela ia sofrer as consequências disso. Então, a gente percebe aí que para o Criador do Universo, os dois caminhos já estão preparados e as consequências também. Ele sabe o que vai acontecer, só que cabe a nós escolhermos se vamos pelo caminho da bênção e da maldição. E essa palavra bênção e maldição também é uma palavra que está muito distorcida em nossos dias, né? Bênção, as pessoas estão atreladas a conquistas, essas coisas. Se eu disser para você que tem muitas conquistas que as pessoas estão tendo que vêm do mal, é a maldição que está dando, que vai levar aquela pessoa para abismo, tanto de compreensão como também de sofrimentos, de tudo aquilo que lá ele deixou claro que acontece para aqueles que escolhem o caminho da maldição. Só que está atrelado hoje as pessoas conseguirem as coisas como sendo bênção. Elas não conseguem entender. Bênção e maldição é um bem que vem do são e um mal que vem do são. É o próprio Criador que dá. Ele que preparou esses dois caminhos. Só que aí entra a questão. Qual caminho a gente escolhe? O que a gente escolher, a gente vai ter as consequências. E essas consequências já estão preparadas. Mas cabe a nós escolhermos. Só aí já resolveria esse assunto de livre-arbítrio. Não precisaria gravar mais nada. Porque o final o pai já sabe qual vai ser. E por que ele sabe? Porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele sabe. Só que somos nós que escolhemos se vamos pelo caminho da bênção e da maldição. Qual caminho escolhemos? Lá o pai vai estar e vai estar dando as consequências de cada ato que a gente tem, cada atitude. Então isso é livre-arbítrio. No livro de Gênesis, lá no comecinho, fala que o pai colocou lá as árvores no jardim e falou: de todas você pode comer os frutos, mas dessa árvore aqui você não pode comer. Ó, livre-arbítrio. Ele não proibiu de comer das outras, querendo dizer, ó, você não vai comer. Não, ele disse, você pode, de todas. Só dessa aqui que não. Ele colocou ali já a opção de escolher como ou não como, né? E esse assunto também do jardim é muito interessante, que eu vou trazer depois uma mensagem sobre isso, que é uma compreensão também que eu já tive, que esse jardim do Éden nada mais é do que o Paulo fala em Gálatas 5, que são ali os frutos do Espírito e os frutos da carne. É o jardim está no nosso entendimento. O jardim, os frutos estão no nosso entendimento. Existem frutos para a vida e frutos para a morte, que se a gente comer, a gente morre, que não foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando comeram do fruto que não era para comer, que foi dito que eles podiam comer, mas não era interessante que se comesse. É o mesmo que está lá em Deuteronômio 11, o caminho da bênção e da maldição. Foi dito a eles, ó, o caminho da bênção é vocês comerem dos frutos que são para a vida. Mas se vocês comerem do fruto que é para a morte, vocês vão morrer. E eles morreram sim espiritualmente, né? Então a gente vê hoje que a humanidade comendo desses frutos que é para a morte, que é idolatria, feitiçaria, raiva, ódio, né, ambição. Lá no livro de Tiago fala que a cobiça dá luz ao pecado, o pecado consumado gera morte. Então a gente vê que a cobiça, ela é um fruto que desencadeia um monte de consequências, né?
Que aí vem ódio, raiva, tudo incluso depois, porque as consequências depois geram isso nas pessoas, né? Esses outros sentimentos. Mas a cobiça, ela dá luz ao pecado, olha só. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, viu? Que a cobiça dá luz ao pecado. Então a cobiça, ele é um fruto, que quando a gente come, né? Deve ser muito gostoso, porque a gente percebe que o pecado, ele vem fantasiado de coisas bonitas, né? Por isso que eu falo que tem muita gente recebendo coisas dessa terra como bênção, e não é bênção, é maldição, né? Mas ela come, né? E depois, quando vem a raiva, o ódio, a ira, né? O suicídio, todas essas coisas, a pessoa pensa que, nossa, é o mal que está querendo acabar com a vida dela. Não, foi ela que comeu o fruto da cobiça, ela comeu o fruto que não era para comer. E aí quando ela come, tem as consequências, que é o caminho da maldição. O são está punindo ela para que ela volte para o caminho da bênção. Só que ela, às vezes, não entendendo, por causa que está fermentada, acha que é o inimigo, que é o mal, ela impede de voltar para o caminho correto, né? Com esses fermentos que ela tem no entendimento. A punição nada mais é do que isso, o sofrimento que a gente tem. Quando a gente sente alguma dor, não é pra gente ir no médico e ser curado. Então é isso que acontece. Quando a pessoa ela está passando por um problema, ela vai pro caminho da maldição, as consequências que ela tem é por ela ter escolhido o caminho errado. Então agora ela tem as consequências justamente para que ela, sofrendo, ela volte para o caminho correto. O objetivo é sempre esse, mas é que deturparam, né? O inimigo, é o diabo, é aquela coisa toda, e aí as pessoas não voltam para o caminho correto porque estão fermentadas. Então, o caminho da bênção, da maldição, a gente já entendeu bem. A questão da escolha do fruto, né, que o sistema sempre traz para o físico. Até dizem que é uma maçã o fruto, uma coisa blasfêmica mesmo que eles fazem para as pessoas não entenderem que esse fruto está no entendimento. Porque aí as pessoas pensam que foi num jardim, que é lá no passado, e aí automaticamente ninguém acorda. Fica todo mundo achando que foi lá, que era um fruto, né, visível, uma maçã que eles comeram, e aí se afastaram do Criador. Por isso que existem os ateus, né, gente? É uma cobra que fala, não é os nossos desejos, né? A cobra não é os nossos desejos, a cobra é uma cobra falante. E aí as pessoas, nossa, zombam, riem, criam-se muitos ateus, né? Porque não tinha ninguém naquela época, né? Quem escreveu, dizem que foi Moisés que escreveu, né? Eles escreviam como para crianças as histórias de Israel. Mas aí as pessoas não conseguem atrelar, né, as coisas visíveis ao espiritual. Por isso que Paulo fala em Hebreus 4 que o povo de Israel não entraram para o reino, porque não unificavam o que ouviam e o que viam à fé. Simplesmente viam fisicamente as coisas e era fisicamente, né? Então não estou aqui dizendo que não existiu Adão e Eva, nada disso. Eu estou só dizendo que precisamos renovar o entendimento para compreender a mensagem verdadeira, né? E que o fruto que eles comeram estava no entendimento deles, que é o que acontece hoje. Nós não vivemos em um jardim, mas quando a gente come desse fruto que nos afasta do Pai, a gente não fica afastado dele. A gente não vai por caminhos que sofremos, que temos dores, né? Então você vê que se repete. Mas quando a gente pensa num jardim literal, a gente acha que é normal esse sofrimento, acha que é normal essas coisas e perdemos a oportunidade de nos libertar. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, tem ali João falando com a igreja de Laodiceia, que é um tipo de pessoa, né? Que a gente lê igreja de Laodiceia já pensa que é um templo físico, né? Igual a Assembleia de Deus, é um local, não. Quando fala de igreja no livro bíblico, está se referindo a pessoas, porque nós somos a casa do Criador. Tanto é que Paulo mesmo ele fala que eu persegui a igreja. Quem era que ele perseguia? Ele perseguia as pessoas, né? Então aqui, ó, quando o pai fala a igreja de Laodiceia, que está se referindo a um tipo de pessoa, ele fala que essas pessoas, as obras delas apresentam ao Criador que elas não são frias e nem quentes pelas suas obras. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vou te vomitar. Então você percebe aqui que essas pessoas, por não escolherem ficar nem do lado quente e do lado frio, elas ficam sendo mornas, o Pai as vomita. Então você percebe que é livre-arbítrio. Elas não quiseram ficar nem do lado quente nem do lado frio, então o Pai as vomita, né? Que eu já falei no canal sobre isso, ser quente, ser frio, ou você da nova aliança ou você é da velha aliança, porque o Messias deixou claro isso no livro de Mateus, né, no capítulo 9, que é impossível remendar pano novo em vestes velhas, ou seja, impossível o frio se adaptar com o quente e o quente com o frio,
né? Ou você é frio ou você é quente. E o que é frio para o pai? Essa questão das estações também é interessante trazer uma mensagem sobre isso. Porque olha a comparação do frio e quente aqui. As estações, elas estão aí para nos abrir também o entendimento espiritual, mas a gente só vê como algo normal e aí perdemos a oportunidade. Como eu já falei aqui no canal sobre o dia e a noite, né? A explicação da mensagem dia e noite, você que não assistiu ainda, assista, porque é incrível. Você vai entender o porquê que existe o dia e noite. Não é em vão que todo dia escurece, todo dia clareia, mas quem não entende, fica só achando que é normal, não se liberta. Então as estações também têm uma conotação espiritual, porque aqui, ó, frio e quente. Por que está escrito frio e quente aqui? Porque a gente, se não tivesse essas estações, a gente não conseguiria saber o que é frio e o que é quente. Mas quando ele fala frio e quente aqui, a gente já, ó, lembra que isso é os talentos. É esse o talento que ele deu para o povo de Israel. Quando ele viesse e usasse essas alegorias, eles entenderiam, mas eles não entendiam porque não uniam a fé. E aí ficavam presos. Lembra que até os discípulos perguntavam: por que você fala por parábola? Porque ele fala, porque a voz é dado à compreensão do reino. Ou seja, quem tinha o talento, quem tinha o azeite, compreendia o que ele falava por essas parábolas. Então aqui também é uma alegoria, frio, quente, e aí ele deixa claro que ser frio e ser quente quem é frio? Frio é aquela pessoa que não, sabe, essa expressão, a pessoa é fria, sabe, não tem atitude, não tem ação. Para o pai, o frio é o paralítico, é o coxo, é o manco, é o cego, é aquela pessoa que não tem serventia, sabe, porque a gente, analisando fisicamente, é verdade, ela só dá trabalho. Ela não tem serventia, uma pessoa que é deficiente, né? Quando a gente entende espiritualmente, é a mesma coisa. Elas são pessoas que precisam de ajuda, né? Elas não têm capacidade para ajudar, mas infelizmente tem muitas pessoas, coxas, mancas, cegas, que estão em cargos dominando o mundo, né? Estão em cargos que estão como sendo líderes das pessoas, né? Imagina só que situação, né, que nós estamos vivendo, né? Eu não vou me estender muito mais, porque eu acredito que já deu para entender. Depois eu vou fazer a parte 2 sobre livre-arbítrio, que tem muita coisa para falar. Essa parte que eu falei sobre vinho novo em odre velho também está ligada a escolhermos. Se a gente quer receber o vinho novo, temos que mudar o odre, lembra? Você tem que pôr um odre novo, porque o odre velho não suporta o vinho novo. Está no nosso poder a escolha. Tanto é que ele fala que é impossível, porque as pessoas na velha aliança estavam tentando compreender o que ele falava com o odre velho. Não dá, não suporta. Então tem que mudar o odre, que foi o que eu fiz. E quem não muda o odre, quando vem aqui fica doido, pensa que está falando blasfêmias. Não foi o que falaram também para o Messias? Por quê? Porque não renovam o entendimento, não mudam o odre, aí o vinho novo não entra. E essa pessoa acha que a gente está blasfemando, né? Ela, se pudesse, mandava matar também, igual mandou matar o Messias. Por quê? Porque não fala o que ela quer ouvir. O Messias não falava o que o povo de Israel queria ouvir, por isso que o mataram. Só para finalizar aqui essa questão do livre-arbítrio, na parábola das bodas, lá, a gente vê ali que a verdade foi trazida, mas as pessoas davam desculpas para não aceitar a verdade. Aí lá ele usa exemplos da terra, que um foi comprar um campo, outro foi comprar uma casa, outro foi se casar, né? Exemplos da terra, gente, mas ele está falando por parábolas, temos que entender espiritualmente. Ele está querendo dizer que as pessoas não aceitavam a verdade que ele estava trazendo, é no entendimento essa briga. E aí ele pega e manda chamar os coxos, mancos, cegos, porque tinha muito lugar na festa, e esses coxos, mancos, cegos, é ele mandando chamar os gentios, os povos que não tinham compreensão da verdade. Por isso, coxo, manco, cego, não veja fisicamente, senão você não vai entender nada. E aí quando esse povo vem, esse povo é curado, porque começa a participar do banquete, que é o pão da vida, esse povo vai se curando. E aí é onde esse povo, por isso que ele fala lá na passagem do centurião, lá em Mateus 8, que muitos viriam do ocidente, do oriente, né, e se assentariam com Abraão, com Isaac, ou seja, que comeriam do pão da vida, porque o pão da vida foi dado para Abraão, para Isaac, para Jacó, e eles comeram. Então essas pessoas viriam do ocidente, do oriente, que são quem? Os gentios, os cegos, os coxos, os mancos, que ele fala na parábola das bodas. Essas pessoas viriam e comeriam desse pão, elas se curariam, e aí essas pessoas depois seriam quem falaria a verdade, ao invés de ser o povo de Israel, para qual o pão foi preparado. Olha que maravilha, gente. Bom, eu vou parar por aqui, eu creio que já deu para entender. Nesse último exemplo que eu usei da parábola, a gente vê que as pessoas tinham poder de falar: não, eu não quero, eu vou comprar meu carro, vou comprar meu terreno, né? Mas aí o que acontece? Lá ele deixa claro, quem não aceitou ficaria para fora, onde há choro e ranger de dentes. Olha o caminho da maldição. Mas quem escolheu foram as pessoas. O pai sabe o que vai acontecer lá? Sabe, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas são as pessoas que escolhem.
Só ficam de choro e ranger de dentes quem escolhe ficar onde é choro e ranger de dentes. Agora, quem não quer comer do fruto que mata e quer comer apenas dos frutos que gera vida, essas pessoas vão viver no caminho da bênção, que não significa que serão prósperas nessa terra, bem-sucedidas, porque a bênção, muitas das vezes, para o pai, é aflição nessa terra, porque aqui o que predomina é o fruto da morte, né? Aqui nós estamos mortos, por isso que a palavra vem para nos ressuscitar. Tem que entender isso para não ser presas de homens que estão querendo trazer maldição fantasiado de bênção para as pessoas. Forte abraço a todos.